Olá, começa agora a Comunicare, um programa de entrevistas com profissionais que contribuem para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. Hoje eu vou entrevistar Igor Pipolo, diretor da Núcleo Consultoria em Segurança. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, Igor. E primeiro eu gostaria de entender um pouquinho como é que funciona esse seu trabalho. Bom, prazer é todo meu estar aqui e agradecer a oportunidade de falar um pouco dessa profissão que é muito nova. Esse trabalho é um trabalho ainda muito pouco conhecido. No Brasil, eu diria que remonta a cerca de 15 anos e poderia começar fazendo uma analogia, falar um pouco do que é essa profissão com algumas já conhecidas, talvez fique mais fácil de poder exemplificar. Fazer um comparativo, né, Igor? Eu acho que o nosso trabalho de segurança empresarial ele é muito parecido com o do médico, ou então até de um arquiteto. Quando a gente identifica que o paciente, o cliente, ele tem um determinado problema, a gente vai buscar, através de alguns exames, qual é aquele tipo de problema e qual é o melhor remédio, ou seja, qual a melhor solução, a melhor ferramenta para corrigir os problemas que ele tem. Certo. Quando a gente fala de segurança empresarial, existe um fator muito interessante que é o fator risco, ou seja, a possibilidade de que alguma coisa de ruim aconteça e que gere perda para a empresa ou para a pessoa. Daí dá para a gente fazer um trabalho de prevenção? Esse é o foco do trabalho. O trabalho de segurança empresarial é ele evitar que aconteça o problema. E também um outro muito importante que é, acontecendo o problema, como é que eu faço para reduzir as perdas, para reduzir a possibilidade desse problema se tornar muito maior. Então, eu acho que isso se dá muito em analogia com a medicina e também com a arquitetura, porque a arquitetura faz isso, né? A pessoa vai lá, está imaginando construir uma casa e ele quer fazer aquela casa dos sonhos, com todos os detalhes que ele imagina ter nessa casa, um quarto assim, uma sala com isso, um banheiro, uma cozinha especial, uma área de churrasqueira, piscina, mas ele pensa em determinados detalhes que tem a ver com conforto, tem a ver com ambientação, tem a ver com paisagismo, mas ele precisa pensar também em alguns detalhes que têm a ver com segurança. Ou seja, aquela casa ele vai usar todo dia. Claro. Então ele tem que pensar que tipo de portão vai colocar, como é que vai ser a iluminação. Se vai ter câmera. Se vai ter câmera, se vai ter alarme de segurança, como é que vai funcionar esse alarme e tudo mais. Então, essa profissão ela trabalha antes. Porque na hora que chegar para o engenheiro executar a obra... Já tem que estar tudo planejado, tem que estar tudo planejado, para que ocorra exatamente como foi planejado, como foi discutido, como foi aprovado. Agora, aqui no Brasil, quer dizer, quando a gente fala em segurança patrimonial, empresarial, na verdade, então, uma área recente, é isso? É uma área muito nova. A gente, primeiro, quando fala de segurança, a gente já remete a duas coisas. Ou a polícia, ou remete à segurança ao vigilante. Não é isso. A gente está falando de uma área que chama-se gerenciamento de riscos. O que significa? Em inglês quer dizer risk management, que é muito empregada essa nomenclatura para essa parte preventiva. Ou seja, a partir da hora que você vai construir uma fábrica, vai construir qualquer que seja um estabelecimento comercial, de serviço ou de produtos, não importa, você precisa fazer uma série de atividades. Entre elas, entender quais são as de segurança também. E a gente está falando de seguranças assim dentro de uma empresa, por exemplo? Dentro da empresa. Por quê? Da porta para fora da empresa, a responsabilidade é da segurança pública. Mas da porta para dentro, a responsabilidade é do empresário. Então, o que quer que aconteça dentro daquela empresa, o empresário precisa saber se esses riscos não vão afetar o negócio dele. Isso trazendo para uma prática, a gente precisa entender quando a gente fala de alguns cases que já aconteceram, né? Alguns casos conhecidos. Você tem um determinado armazém que tem lá muitos produtos com caixa de papelão, aquela coisa toda, e você tem gente circulando o tempo inteiro e o cara não cuida da instalação elétrica. Então o risco de ter um curto-circuito, de pegar fogo naquelas embalagens é muito grande. Acabamos de ter esse mês um incêndio muito grande no interior, né, de São Paulo, de uma fábrica de tinta.
Então o cara tinha lá uma fábrica pequena e aí não tomou cuidado com as instalações elétricas, teve um pequeno curto-circuito e isso aí, tinta para pegar fogo é uma beleza, né? Vai rapidinho. E aí foi embora toda, não só a fábrica, que foi queimada, como também também de funcionários, da própria vida das pessoas. As pessoas perdem emprego, interdita rua, a fábrica do lado pode ser afetada, ou a residência do lado pode ser afetada. Acaba atingindo todo o entorno, né? Exatamente. Então a questão de segurança, ela começa por um ponto que é o geográfico. Entender onde aquela fábrica está, quais são os riscos para com ela e os riscos dela para o ambiente também. Agora a gente poderia citar um outro exemplo? Quando a gente fala em segurança empresarial? Vários exemplos, né? A gente pode dizer também de uma fábrica que nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho e nós fomos chamados exatamente no começo dessa fábrica, na planta lá e tal, essa é uma fábrica... Que é o correto, né? Que é o correto. E eles escolheram um local que nós não recomendamos. Né? Nós fizemos, olha, o local é muito interessante do ponto de vista econômico, mas ele oferece uma série de riscos para a atividade. Se tratava de uma fábrica que tinha uma quantidade muito grande de funcionários e o local ficava a menos de 800 metros de uma favela muito grande. E nós falamos, olha, você vai ter problema porque essa favela vai ser dificilmente erradicada daqui. Vocês vão fazer um investimento muito alto, vão atrair esse pessoal da favela e vai ter problema com os funcionários que estão saindo aqui para tomar ônibus e tal, e entrada, etc. Né? E, lamentavelmente, esse foi um dos riscos que não foram considerados. Mas isso também, de um todo, não está errado. Por quê? Nós podemos correr quaisquer riscos, desde que os conheçamos. Se a gente sabe que tem aquele determinado risco, eu gero uma proteção para ele. Claro. Então, na verdade, a segurança ela faz uma recomendação em razão do risco, mas ela também faz a recomendação do tratamento. Porque é necessário que você tenha primeiro o conhecimento, para que se houver algum problema, você já saiba a solução também. Isso é o ideal. Então, no primeiro momento é um diagnóstico, que foi o que nós fizemos nesse caso. Identificamos que um dos riscos era esse para os funcionários e que isso poderia ter uma repercussão até na imagem da empresa. E a empresa decidiu, não, olha, economicamente compensa, nós vamos ficar aqui e vamos tratar esse risco. E aí nós tratamos o risco de várias maneiras. Nós implantamos uma parada de ônibus iluminada, né? Nós colocamos segurança na hora de entrada e saída do pessoal, foi colocadas câmeras de segurança, colocou-se ronda também. Então imagina, uma quantidade de 3.000 funcionários saindo, né? É um atrativo muito grande para uma população de criminosos. Agora, lembrando que, não quero dizer que quem mora em favela é criminoso, não é isso. Claro, imagino. Né? Mas, lamentavelmente, muitos se escondem em favelas, né? Pela dificuldade de acesso e por diversas características também. Nós temos favelas que são urbanizadas já, que não oferecem essa condição de risco tal qual eu disse, como algumas outras, né? Agora, quando a gente fala dessa sensação assim de insegurança que nós vivemos, nós temos aí novas tecnologias. Essas tecnologias, elas contribuem ou não? Acaba não adiantando, porque a gente vê crimes, assaltos, enfim, temos câmeras, né, filmando, mas... Alessandra, você fez uma pergunta muito interessante que dá a oportunidade de uma resposta muito ampla, que é o seguinte: primeiro, as pessoas precisam entender a diferença entre a sensação de segurança e a efetiva proteção. Uma coisa é você achar que está seguro e a outra coisa é você efetivamente estar seguro, né? Muitas vezes eu chego num condomínio e escuto a pessoa, o síndico ou quem vai contratar, dizer assim, olha, a gente está querendo uma câmerazinha, pôr um alarmezinho, pôr aqui uma cerquinha e tal. Eu disse, olha, então você vai ter uma segurançazinha. Então, a gente tem que ser coerente. Você não vai estar realmente seguro. Né? Exatamente. E tem câmeras também que são lá praticamente de enfeite, né, Igor? Porque elas não registram nada, elas não gravam, né? Esse é o problema. Os equipamentos, eles precisam ser respeitados no seu conceito. Câmera é um tipo de equipamento que pode ser empregado em várias situações, mas o conceito é a recuperação da imagem. Aí o cara coloca essa câmerazinha que pega uma imagem mais ou menos nítida, que vê mais ou menos a pessoa, ele vai mais ou menos ver quem é que tinha roubado. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar exatamente na compreensão do problema
entender quais são efetivamente os riscos, né, para esse negócio, no caso o condomínio, e colocar lá a câmera que realmente funciona. E o mais interessante, o que essas tecnologias podem ajudar são, assim, inúmeros casos. Elas realmente contribuem? Muito, mas elas precisam ser bem instaladas. As pessoas não programam corretamente os seus sistemas de alarme ou sistemas de câmera, instalam com péssimos sistemas de infraestrutura, ou seja, o cabo não é o adequado, ou então usou um equipamento que não era o correto, e depois quer ter a imagem boa. Então a gente tem algumas fases que precisam ser compreendidas. Primeiro, fazer um bom projeto. Segundo, fazer uma boa infraestrutura. Escolher um bom equipamento, tá? E ter também um procedimento. Porque não adianta nada você ter a tecnologia e a pessoa não saber utilizar. Ou seja, a capacitação do profissional que está executando isso. Porque não adianta nada, às vezes a pessoa investe, né, um determinado valor alto, mas chega na hora da execução, se ele não for capacitado, não adianta, né? Eu digo isso brincando da seguinte maneira: você compra uma Ferrari e põe um motorista de carroça para pilotar. Quer dizer, não vai sair muito. Não adianta. Né? Vai ser uma afronta para a Ferrari e o pobre do motorista vai preferir a carroça dele. Né? Tem uma situação interessante que eu passei recentemente, foi numa portaria de um prédio. Nós fomos chamados para oferecer uma consultoria e tal, e o síndico estava muito satisfeito porque ele tinha acabado de colocar televisão para o porteiro. O porteiro, você imagina. O que eu acho um risco, né? Porque ele vai ficar completamente distraído. Não, mas era só para ele ver o jogo. Ah, certo. Né? Sem falar que tem jogo, tem canal de televisão que tem só jogo o dia inteiro, né? Que era exatamente o que ele colocava. Então, o porteiro, ele recebe chaves, ele tem correspondência, ele tem que abrir e fechar portão, muitas vezes também responsabilidade de acionar uma bomba, manutenção de elevador. Então, ele tem uma série de responsabilidades, entre elas, né, ele tem interfone e também tinha a oportunidade de ver a televisão. Então, quem tem oportunidade de ver televisão durante o expediente, ele não tem a mesma condição de observar outros itens que estão ligados à segurança. Né? Ele completamente vai ser dispersa a sua atenção. Então, a gente tem que entender que as ferramentas, elas precisam ser colocadas, mas as pessoas que fazem a gestão precisam estar imbuídas do conceito de segurança. E isso se aplica a condomínios, a fábricas, às pessoas, às nossas casas. Né? Então, esse moderno conceito de segurança, ele proporciona isso. A gente entender quais são... como é que funciona. Exatamente. E tem muitos lugares também que a gente chega que parece que é tão seguro que você não consegue passar da portaria. Você fica meia hora lá embaixo. Ou seja, isso também não está funcionando, né, Igor? O propósito não é esse, né? Tem alguns lugares que cometem excessos, né? Mas a gente precisa entender quais são os conceitos que estão por trás disso. Alguns locais precisam realmente desse aparato de segurança um pouco mais complexo. Mas outros lugares realmente é puro excesso ou até mesmo desperdício. A nossa proposta como consultoria de segurança é exatamente achar o remédio certo. Eu não posso dar um remédio para dor de cabeça que vai servir para câncer, por exemplo. Eu estou jogando fora e até estraga. Também não pode ser uma coisa muito pequena que não vai adiantar nada. Mas né? O mais importante, voltando para a analogia, é dizer o seguinte, é que o nosso paciente precisa entender qual é a doença que ele tem. Porque para curar, o mais importante é ele estar consciente do problema que ele tem. Mas, Igor, não é difícil você avaliar os riscos, por exemplo? Não, é muito simples. Hoje nós temos metodologias, né, capazes de fazer essa análise de risco, inclusive quantificando. Então hoje quando a gente... Qual é a probabilidade? Isso, a gente consegue, inclusive tem norma, a ISO 31000, ela trata disso, que é a ISO que trata sobre riscos. Então a gente consegue calcular a probabilidade de ocorrência do risco e o seu impacto financeiro. Com isso a gente tem um resultado numérico que a gente diz, opa, vale a pena investir, não vale, como é que eu trato, que tipo de ferramenta eu uso, e aí entra a segurança que a gente conhece mais, que é a aplicação dos homens, a aplicação dos recursos tecnológicos, que são as câmeras, os alarmes e diversos outros controles. Ou seja, é necessário primeiro fazer um diagnóstico para depois detectar qual que é o remédio a ser utilizado. É isso aí. É isso, maravilha. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, Igor. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Comunicare. Não saia daí, a gente volta já já.